Olá, e vamos para mais uma entrevista da nossa primeira sabatina aos candidatos a prefeito de Campo Limpo Paulista. Recebemos hoje em nossos estúdios o candidato do PROS, Dr. Japim. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à plateia. Também temos aqui presente os nossos jornaleiros, os mais elegantes dessa sabatina. Leandro Salgentelli, Mayara Freitas, Fabiana Silva, muito obrigado. E vocês vão conduzir a nossa sabatina as perguntas ao candidato hoje. Gostaríamos de lembrar que o nosso programa ele é composto de 4 blocos. Cada bloco tem as suas regras específicas, mas a regra geral é que o candidato ele terá 1 minuto e 30 segundos para responder cada questão dos nossos jornaleiros. E no final, no último bloco, ele vai ter 3 minutos para falar o que ele achar pertinente, talvez algum assunto que não foi pautado aqui nas perguntas. Então, podemos começar? Por favor. Então, o nosso primeiro bloco de perguntas vai funcionar da seguinte maneira. São perguntas específicas. Todos os candidatos receberam as mesmas perguntas. E para que não haja nenhum tipo de desvantagem sobre um candidato olhar a resposta do outro, lembrando que o nosso programa é todo gravado e só depois que todos os candidatos vieram aqui, a gente disponibilizou ele no nosso site, que é o www.ojornaleiro.net. Então, para começar com as nossas perguntas, eu peço para que o Leandro Salgentelli faça a primeira pergunta. A saúde é uma importante pauta na gestão de uma cidade. Considerando as constantes reclamações sobre o Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, qual é o seu posicionamento acerca das questões negativas relacionadas a esse hospital, principalmente sobre o seu atendimento? Boa noite. Muito boa noite, Salgentelli. Olha, o hospital, ele atende num sistema que as pessoas procuram a saúde porque só tem lá para ser atendida. Então, dentro do programa de governo do Dr. Japim, Dr. Alessio Grandisoli, nós pretendemos descentralizar a saúde para poder desafogar o hospital e assim ele vai poder oferecer um bom atendimento à população. Quando você descentraliza o atendimento à saúde, o que acaba acontecendo? As pessoas que estão no seu bairro vão no lugar mais próximo, que é o posto de saúde, para ser bem atendido. Para você atender bem no hospital, você tem que fazer uma gestão do custo desse hospital. Nós gastamos hoje em dia aproximadamente R$2 milhões para atender a população. Então não era para ter um mau atendimento, não era para ter uma reclamação da população em função do gasto financeiro que nós aplicamos naquele hospital. Então nós precisamos mudar muito a gestão desse dinheiro, de tal sorte que nós temos que ter uma equalização com relação aos postos de saúde, que somados todos custam aproximadamente R$600 mil para a gente pagar por mês. Quando você fizer essa descentralização, o hospital vai poder oferecer um bom atendimento de saúde à população. Muito obrigado, candidato. Mayara Freitas, sua vez, pode fazer a pergunta. As atividades no Teatro Ayrton Senna sempre foram constantes e envolvia efetivamente a população. Desde 2013, esse espaço está interditado e o Teatro de Arena também está inativo. Os adolescentes que tinham o Teatro Ayrton Senna como segundo lar, devido às oficinas e festivais, hoje lamentam o estado em que se encontra. Em sua possível gestão, considerando toda a parte burocrática que a situação demanda, qual o prazo que estipula para a reabertura e a retomada das atividades? Olha, Nayara, o que eu percebo é o seguinte, nós temos hoje em Campo Limpo Paulista um erro de gestão muito grande. A gente paga para a nossa folha, o custo da nossa folha de pagamento da prefeitura está superior a 50% do orçamento. Então não sobra dinheiro para você fazer os investimentos necessários. Por outro lado, você tem que fazer parceria com outras entidades governamentais, como o governo federal e o governo estadual. Se você não fizer isso, não tem dinheiro para aplicar lá. O que acontece é que nós estamos padecendo ao longo desses 4 anos da ausência dessas duas coisas. E a nossa máquina está muito inchada, como eu acabei de mencionar. Então, como é que a gente tem que fazer isso? Primeiro, um choque de gestão na prefeitura para poder ter dinheiro para investimento. E segundo, fazer a parceria adequada, os planos adequados, os projetos adequados com o governo federal e estadual para poder trazer recursos para a nossa cidade e fazer esse investimento. Mas sem um fundo municipal de cultura, você não consegue fazer isso, você não consegue atrair esse tipo de recurso. Então, cabe ao prefeito fazer a fundação desse fundo municipal de cultura para fazer essa gestão, entendeu? Então, é só assim que a gente vai poder ter o prazo para trabalhar o nosso cine-teatro. E o cine-teatro não é só um cine-teatro. Ali será a nossa carta de recepção dos nossos empresários para a nossa cidade, para poder fazer o investimento na cidade.
Ali vai ser o lugar onde voltarão a ser feitas as formaturas da nossa cidade, dos nossos alunos. E, ao mesmo tempo, será uma praça de apresentação da parte teatral e cinematográfica. Vamos à terceira pergunta. Fabiana, fica à vontade para perguntar. Boa noite, candidato. Os assaltos recorrentes nessa cidade têm preocupado a população. De acordo com a Guarda Civil Municipal, até a última semana de agosto, foram atendidas 1.204 ocorrências. A cidade possui 70 guardas, porém, para atender a população, efetivamente, são necessários aproximadamente 200. Como possível gestor, e já considerando a abertura de um concurso público para a contratação de guardas civis municipais, somente essa solução é suficiente para a demanda da cidade? Somente a contratação, não. Você tem que fazer um plano integrado de outras coisas serem aplicadas. Nós temos que colocar na cidade mini batalhões em hot points, pontos estratégicos, onde a gente sabe que ocorrem os maiores níveis de assalto. Segunda coisa importante, a mobilidade dos guardas municipais tem que ser feita mais rapidamente, não através de automóveis, mas através de motocicletas. Terceira coisa, esses guardas municipais, que eles estão falando em termos de 200, eu tenho a conta de aproximadamente 120. Mas eu gostaria de lembrar que quando a guarda foi fundada, eram 90, e faz alguns anos que isso aconteceu. Então nós temos que começar a pensar a nossa segurança de outra maneira. Agora, a melhor maneira de você fazer isso é ver a cidade de cima. Você vê a cidade de cima através da cidade monitorada. A cidade monitorada nós vamos implantar na cidade de tal sorte que para auxiliar o trabalho da Polícia Civil, do delegado e também do prefeito para diminuir esse índice de criminalidade. Só gosto de lembrar que aproximadamente 60% a 70% dos furtos na cidade é cometido por gente de fora de Campo Limpo Paulista. Porque na cidade deles tem uma guarda municipal eficiente. Muito obrigado, candidato. Assim a gente encerra o nosso primeiro bloco com perguntas específicas e vamos para o segundo bloco. Esse bloco do programa ele é feito de perguntas de tema livre, ou seja, os jornaleiros eles poderão fazer qualquer tipo de pergunta referente ao candidato e às suas propostas. Então eu gostaria de chamar o Leandro Salgentelli para fazer a primeira pergunta. Fique à vontade, Leandro. O Provedor Terra, site de notícias, veiculou uma matéria em abril de 2002, apontando que a Justiça condenou 13 vereadores e ex-vereadores de Campo Limpo Paulista a devolver 150 mil aos cofres públicos por improbidade administrativa. A acusação é que foram realizadas viagens indevidas ao Nordeste no ano de 2001 e 2002. A decisão foi baseada em uma denúncia do Ministério Público do Estado, e entre os nomes dos acusados estão Alessio Torrino Grandisoli. Sendo vice à sombra do prefeito, tanto que hoje quem governa o nosso país é um vice, o senhor não acha que o passado dele condena e reflete na sua candidatura? Olha, quando eu fui escolher o meu candidato a vice, uma das coisas que eu procurei saber foi sobre o seu passado. E nas múltiplas conversas que eu tive com ele, ele me explicou todos esses problemas que você acabou de mencionar. A maioria dos candidatos a vereador que foi condenada trilhou um caminho de defesa diferente do dele. Por exemplo, eu sei que a viagem que ele fez, as viagens que ele fez para o Nordeste ou para esses locais foram feitas com dinheiro próprio. Ele teve que comprovar isso. Então, por isso que ele não foi, a pena dele não foi por esse lado. A pena dele foi por outra razão. Agora, essas penas já foram executadas e ele hoje em dia, se você for procurar a sua porção criminal, o chamado o atestado, a certidão de pé, não consta nada disso, ele não tem nenhuma dívida para ser paga. Então, por isso que eu falo, não é porque isso aconteceu no passado que hoje diminui a responsabilidade do Alessio Grandisoli ser vice-prefeito da cidade. E eu creio piamente, até pelo histórico da sua família, que ele é a melhor pessoa para ser um vice-prefeito na cidade e seguramente um futuro prefeito, que eu acredito que ele vai ser. Muito obrigado, candidato. Maiara Freitas, a sua vez. Doutor Japim, o senhor foi afiliado durante anos ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Por que o senhor saiu do partido e o porquê o mantém em sua coligação? O Partido dos Trabalhadores optou por um consenso do próprio partido em apoiar a chapa Japim e Alessio. Foi uma decisão partidária do Partido dos Trabalhadores. Então, isso, todo partido pode fazer apoio a quem assim o desejar. Então, isso não tira o mérito do Partido dos Trabalhadores em me apoiar.
Segunda coisa muito importante, eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores, porém, o que eu entendo é que eu luto por uma batalha há anos de retirar do poder um grupo que se encontra e não está fazendo a gestão como eu acho que deve ser feito. E essa gestão atual e as anteriores não promoveram o desenvolvimento de Campo Limpo Paulista. Então, eu penso num projeto político e de crescimento de Campo Limpo Paulista. Se eu ficasse no Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem na sua base uma série de critérios, eu não poderia estar aqui vindo conversar com vocês, porque a minha crítica maior seria por eu estar pertencendo àquele partido. E outra coisa muito importante, os erros cometidos foram cometidos por pessoas, e esses erros iriam, digamos, afetar muito a minha candidatura. Então, eu optei por um projeto político juntamente com as pessoas que estão na minha base. Eu tenho, hoje em dia, 5 a 7 partidos na minha base que falam o seguinte: Japim, você é o nosso candidato e eu quero que você ganhe a Prefeitura de Campo Limpo Paulista. Então, foi por essa minha decisão, foi por causa de um projeto político-administrativo que eu tomei essa decisão. Muito obrigado, candidato. Fabiana, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Candidato, o governo tem desenvolvido o projeto de aulas em período integral, que em todo o estado de São Paulo atende 80 mil alunos, como é o exemplo da MF Jardim Laura, aqui em Campo Limpo. O que o senhor pensa a respeito desse projeto e, na sua gestão, ele poderá ser expandido para as demais escolas? Vou responder da mesma maneira que eu falei para a Nayara. Nós temos que fazer primeiro uma gestão do dinheiro público para poder fazer essas coisas, que são coisas muito interessantes. Você mesmo falou 80 mil. 80 mil no estado de São Paulo é um projeto focal, não atende a demanda de todo o estado de São Paulo. E aqui em Campo Limpo Paulista, muito menos. Você pode ver que são poucas escolas que fazem isso. Nós pretendemos sim universalizar esse tipo de programa, mas nós temos que ter dinheiro para isso. Entendeu? A parceria com o governo estadual é uma parceria muito interessante, mas nós temos que ter dinheiro para fazer isso. E hoje, Campo Limpo Paulista não tem esse recurso. Muito obrigado, candidato. Assim a gente encerra mais um bloco e vamos para o nosso terceiro bloco da nossa sabatina. Ele que é formado por perguntas que vão ser baseadas em temas que serão sorteados. Eu vou pegar aqui a nossa urna, que existem alguns temas aqui, como saúde, educação, mobilidade urbana, etc. Vou sortear os temas e os jornaleiros terão que fazer perguntas baseadas nesse tema sorteado, ok? Vamos lá. Bom, o primeiro tema é meio ambiente. Meio ambiente é o nosso primeiro tema. Por favor, jornaleiros, fiquem à vontade para perguntar. Como pretende contribuir para superar os graves problemas da irresponsabilidade ambiental? Pergunta bem vasta, né? Olha, primeira coisa importante, você tem que utilizar dos mais variados recursos para fazer isso. Eu acho que um dos recursos que é muito pouco utilizado pelo Prefeitura de Campo Limpo Paulista chama-se FACAMP. Nós podemos aqui trazer pessoas da FACAMP, professores, doutores, com uma grande capacidade na gestão ambiental do meio ambiente, para poder fazer a redução desses ataques ao meio ambiente. Segunda coisa muito importante, nós temos como gestor, uma vez se eu for eleito, ser o fiel da balança. Nós temos que pleitear o desenvolvimento sustentável, mas fazer com que nós não tenhamos uma destruição do meio ambiente pela indústria, indústrias e o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo nós temos que criar o meio ambiente para ele ser destinado para gerações futuras. Esse é que é o papel do gestor. Aí que está o pulo do gato. Campo Limpo Paulista padece hoje de uma especulação imobiliária severa. Então, nós seremos um grande crítico contra essa especulação imobiliária e nós temos, desde que apareceu o Estatuto das Cidades, tá certo, maneiras de fazer com que essa especulação imobiliária seja combatida. Nós temos que permitir que a cidade se desenvolva, mas nós não podemos destruir o meio ambiente, como tem muitos locais aqui que estão sendo destruídos, como você acabou de falar. Obrigado, candidato. Vamos então ao nosso segundo tema. O próximo tema é educação. Educação é o nosso segundo tema. Jornaleiros, à vontade. Doutor Japim, outras cidades da região fornecem uniforme para os alunos da rede. No seu plano de governo, existe essa possibilidade? É essa coisa que eu falo.
Por que a criança tem que ter uniforme escolar? Porque aonde existe uma criança de classe média, existe também uma de classe pobre. E a criança da classe pobre não pode se sentir isolada, excluída, porque ela não tem uma roupa, não tem um chinelo, não tem uma blusa de frio. Então, o nosso governo terá uniforme escolar, tênis, roupa de frio para enfrentar o inverno, que aqui na nossa cidade é severo o nosso inverno, e isso é uma obrigação, isso é um direito da criança. As pessoas, os gestores que não fornecem isso, estão destruindo esse direito das crianças. Uma democracia plenamente atuante oferece direitos à população. E as crianças de Campo Limpo Paulista terão sim, não só o uniforme escolar, quanto o kit escolar. Muito obrigado, candidato. Vamos ao nosso último tema deste bloco. E o tema sorteado é saúde. Saúde é o nosso terceiro tema. Jornaleiros, à vontade. Quais serão as ações do seu governo para melhorar o atendimento nos postos de saúde dos bairros? Isso é o que eu tenho falado nas nossas mais de 300 reuniões executadas em Campo Limpo Paulista para mostrar nosso plano de governo. Eu posso garantir que esta será uma das nossas meninas dos olhos, tá? Primeira coisa importante, o posto de saúde tem que funcionar pelo menos até as 21 horas. Nós temos que ter médicos atuando até as 21 horas, enfermeiro trabalhando até as 21 horas, e os atendentes, os auxiliares que trabalham na área da saúde atendendo até as 21 horas, sobretudo em regiões estratégicas mais distantes do centro de Campo Limpo Paulista. Nós temos que ter em certos locais uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, no distrito de Butujuru, que é muito longe de Campo Limpo Paulista, funcionando 24 horas com ambulância para poder levar essas pessoas até suas residências ou até o hospital quando se for necessário. O posto de saúde tem que ser o lugar que distribui remédio. O posto de saúde tem que ser o lugar onde se colhem exames. Então, nós temos que investir na rede básica, que é a porta de entrada do SUS, definido pela Constituição de 88. Isso está sendo deixado de lado. Nós precisamos atuar e nós vamos atuar dessa maneira. É assim que vai ser feito. Os programas mais importantes das doenças crônicas degenerativas serão tratados no posto de saúde. Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo, alcoolismo, tá certo? Depressão. Nós temos que implantar esses programas que afetam mais de 80%, cobrem mais de 80% das doenças da população. Desculpa. Muito obrigado. Bom, assim a gente encerra então o nosso terceiro bloco e vamos partir para o último bloco do nosso programa. Esse bloco ele é formado por perguntas do eleitor campolimpense. A nossa equipe foi às ruas e colheu questões e perguntas do morador de Campo Limpo para os candidatos. Então, doutor Japim, ali na tela vai surgir as perguntas. São três perguntas. A gente mostra uma, o senhor responde e assim a gente vai seguindo, ok? Por favor, pergunta na tela. Então, eu gostaria de saber o que eles poderiam fazer para melhorar o hospital, que o pessoal daqui, se acontecer alguma coisa séria, que nem tem UTI e tudo aí, mas não funciona, a gente precisa ir para Jundiaí. E agora lá em Jundiaí não estão aceitando mais pessoas de fora. Eu queria saber o que eles poderiam fazer para melhorar esse hospital daqui. Olha, primeira coisa importante, nós vamos fazer uma coisa que eu diria é o principal ato de gestão pública de um prefeito. Esse problema que esse cidadão está refletindo acontece também em Várzea, Jarinu e nas todas as cidades pequenas. Nós vamos instalar em Campo Limpo Paulista, com essas cidades pequenas, um consórcio intermunicipal de saúde para oferecer esse tipo de atendimento que ele pediu para nós. Atendimentos com exame de alta complexidade, UTI, só vão poder ser viabilizados através deste consórcio intermunicipal de saúde, que é o eixo moderno para se fazer a gestão da saúde de Campo Limpo Paulista. E é assim que eu vou resolver o problema que ele reflete. Vamos para a próxima pergunta. A minha pergunta é, como que ficam os exames médicos que está a população precisando, tipo a mamografia, que demora muito tempo para ser marcado nos postos de saúde? Daí a segunda pergunta. Esse aí é o segundo problema que a população está falando mais. Saúde. Saúde e segurança. Como é que nós vamos resolver esse problema? São exames de alta complexidade. Mamografia, ultrassonografia de mama, segmento de câncer de mama, tomografia para as pessoas que precisam por causa de trauma de crânio. Isso uma cidade pequena como a nossa não consegue resolver.
Então, como que nós vamos resolver isso? Através do consórcio intermunicipal de saúde, que gera uma pessoa jurídica diferente, mas que pode trazer esse serviço para a nossa cidade. Nós temos um hospital que dá para albergar essas funções, só que nós temos que atuar com mais recurso financeiro. E quem vai promover esse acréscimo financeiro para uma pessoa jurídica é o consórcio intermunicipal de saúde. Obrigado, candidato. Vamos para a última pergunta da população. Gostaria de saber qual é o compromisso para a educação do município. O meu compromisso com a educação, primeira coisa importante, tem a ver com a nossa criança, que tem que estar uniformizada na forma de uma roupa adequada para ela ir para a escola. Primeiro compromisso básico. Segundo compromisso básico que nós vamos ter com a educação, valorização do profissional da educação. Sem essa valorização, não adianta a gente querer que a nossa saúde melhore. E o terceiro compromisso muito importante com a educação, os professores vão fazer a gestão da educação de tal maneira a achar o melhor método pedagógico para as nossas crianças serem educadas. Nós temos hoje em dia um sistema que não funciona, o IDEB está aí para mostrar isso, nossa cidade está atrasada no tempo, tá? E por mais que se gaste e muito dinheiro nesse sistema, nós não melhoramos no índice de avaliação de aprendizado das nossas crianças. Então, o nosso primeiro compromisso é com a criança, o segundo é com o professor. Muito obrigado, candidato. E agora o senhor tem 3 minutos para falar o que o senhor achar pertinente, talvez aquilo que não foi pautado aqui o senhor acha importante. O senhor pode também continuar se dirigindo àquela câmera, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Facamp, aos jornaleiros, por ter me convidado para participar dessa entrevista, que eu acho uma coisa muito proveitosa para a nossa cidade. Eu nunca participei nas outras campanhas, eu faço campanha desde o ano 2000 para ser prefeito. Antes eu era como vice, agora como prefeito. Uma coisa que eu falo, que eu agradeço muito para as pessoas, é a recepção que elas têm dado às nossas discussões nas suas casas, a recepção que nós tivemos em todos os lares. Nós, em nenhum momento, nós tivemos uma agressão ao nosso programa de trabalho, ao nosso programa de propostas e assim por diante. Terceira coisa que eu diria, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Nós não devemos ter medo de mudança. Campo Limpo está no atraso porque o eleitor está tolerando essa mudança. Eu peço para você, eleitor, não tenha medo da mudança. E a mudança chama-se Dr. Japim e Dr. Alessio Granizoli. Eu não nasci aqui, mas eu me casei com essa cidade. Eu tenho um consultório aqui e eu vejo que essa cidade, há 25 anos, vem padecendo dos mesmos problemas. O meu primeiro plano, o programa de governo em 2000, traz muito pouca diferença daquilo que eu estou discutindo agora. E a população naquela época já falava que a saúde era problemática, que a segurança era problemática, e com isso esses sistemas vão se contornando e ninguém mexe. Ninguém mexe com o transporte coletivo, ninguém mexe com a educação. Então precisa ter gente nova. Existe uma música que fala uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar no nosso discurso. De tanto comer, a porca já não anda. E de tanto ser usada, a faca já não corta. Nós temos que mudar essa prefeitura. E a mudança, o novo, é com o Dr. Japim e o Dr. Alessio Granizoli, e nós pedimos, votem, escolham o número 90. Outra coisa muito importante, está havendo um procedimento na cidade para que as pessoas não votem. Por favor, não atendam esse pedido. Votem, escolham. É a opinião de vocês que vai definir o sucesso da democracia brasileira e também de Campo Limpo Paulista. É essa escolha que vai fazer a nossa cidade melhorar e, acima de tudo, todas essas queixas comentadas até agora sejam modificadas por novos gestores. Nós somos gente nova, gente com vontade, e Campo Limpo Paulista tem que sair do atraso. Nós não precisamos viver do passado. Tem gente que brinca que quem gosta muito de passado é museu. Eu acho que nós temos que pensar para o futuro. E o número 90 é, de fato, um grande fator em crescimento de Campo Limpo Paulista. Escolham o Dr. Japim e o Dr. Alessio Granizoli para governar a nossa cidade e nós vamos sair desse atraso. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Gostaria de agradecer a sua presença e ter aceitado o nosso convite e respondido às nossas questões. Gostaria de lembrar que todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe e apenas um candidato
não vai comparecer à nossa sabatina, que é o candidato do PR, José Roberto de Assis. Ele respondeu em nota, através da sua assessoria, que por questões de agenda de trabalho e compromissos de campanha eleitoral, o chefe do executivo não poderá participar, como gostaria, da sabatina dos candidatos a prefeito de Campo Limpo Paulista. Sendo assim, nós encerramos os nossos trabalhos de hoje. Queria agradecer aos jornaleiros aqui que fizeram as questões, queria agradecer a toda a equipe que está por trás das câmeras, agradecer a Facamp por apoiar o nosso projeto e agradecer a você, eleitor, que agora tem mais informações para poder escolher qual candidato tem a cara de Campo Limpo Paulista. Obrigado.